também à distância. Agradecemos nossos irmãos também que estão aqui, que estão pelo Meet. Então, hoje, nós vamos dar início à reunião fazendo nossa meditação a Jesus. Nosso amado Jesus, nós te agradecemos, Senhor, pela sua misericórdia, pelo seu amor, pela sua luz. Temos Jesus, por toda a assistência que tem nos dado, por toda a luz que tem derramado sobre nós, pela assistência nós estamos aqui, encarnados e desencarnados, e pela assistência a todos os nossos irmãos do planeta Terra, que estão desamparados e fortalecidos. A sua luz imensa e intensa possa derramar sobre todos nós, sobre todos aqueles que sofrem, sobre todos aqueles irmãos que necessitam de amparo espiritual e material, mentalizando em favor daqueles irmãos que estão em guerra, tanto aqueles que estão provocando a guerra, quanto aqueles que estão sofrendo as consequências, todos merecem a assistência espiritual. Mentalizando aqueles irmãos que estão fora dos seus lares, querem deixar seus lares, os lares que foram exterminados, que sejam recebedores da luz do Cristo, do amparo espiritual de Jesus. E que todos os irmãos que estão provocando a guerra, os que comandam, possam, nesse momento, ser assistidos também por Jesus, para que a paz possa reinar nos seus corações e possam estar mais maleáveis às negociações para acabar com a guerra. Que a sua luz, Mestre Divino, seja com todos nós, agora e sempre, graças a Deus. Então, hoje nós temos a satisfação imensa, né, muita satisfação de ter aqui, para falar para nós do Evangelho, o nosso companheiro Márcio, que vai falar sobre bem-aventurados que eles são misericordiosos. Com você, Márcio, tudo bem-vindo e Deus ampare. Boa noite a todos. Boa noite, pessoal. Hoje vamos falar sobre... Boa noite. Interessante, porque a nossa condição hoje na Terra é de necessitados ainda, né, dessa misericórdia. Eu não vou poder tirar o óculos, senão não enxergo. Então nós vamos estar entendendo que para que a gente possa receber, como necessitados e ainda pecadores que somos, de outras eras e que agora estamos tentando regenerar, né? Como a gente é necessitado da misericórdia, nós precisamos aprender a usar ela a nosso favor, a ser também misericordiosos, né? E a gente aprende isso nas dificuldades. Quando Jesus fala, amai os vossos inimigos, fazei o bem àqueles que vos odeiam e que vos perseguem, orai por aqueles que vos caluniam, para seres perfeitos. Está lá no capítulo 17. Sede perfeito como vosso Pai Celestial é perfeito. Quando ele fala para a gente ser perfeito, a parte primeira do capítulo fala sobre isso. Amai os vossos inimigos. E para que a gente ame os inimigos, primeiro a gente tem que entender quem são e o que são os inimigos. O capítulo é a misericórdia, mas nós vamos entender que o auge da misericórdia, o primeiro passo da misericórdia, que é perdoai. Perdoai para que Deus nos perdoe. Esse é o primeiro item do capítulo 10, bem-aventurados aqueles que são misericordiosos. Para que eu exerça o perdão, eu tenho que entender que no livro dos Espíritos, como Jesus entende a caridade? Como era Jesus? Como é que ele entendia a caridade? Na pergunta 886, do livro dos Espíritos, eles nos narram, Kardec, perguntando para os Espíritos, como Jesus entendia a caridade? Com a seguinte resposta: benevolência para com todos,
indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. E traduzindo em uma sigla bem conhecida na doutrina espírita, benevolência, indulgência e perdão. Se a gente conseguir manter a benevolência, a indulgência e o perdão, seremos sempre misericordiosos. Sempre. Mas existem degraus. A misericórdia passa por esses degraus. E o primeiro degrau da misericórdia é o degrau do perdão. Nós só vamos aprender a perdoar quando entendermos que aquilo que nos magoa, que nos machuca, são coisas que nós precisamos ainda corrigir em nós e que estão sendo ali expurgadas de alguma forma. Falou-se agora há pouco na oração, foi o Maurício, sobre a guerra. A tendência é nós tomarmos partido dos mais fracos. E a misericórdia é para quem não deve? Eis a questão. Aquele que está sofrendo a guerra, que está sofrendo as consequências, sendo massacrado, sendo humilhado, sendo despojado, esse não precisa de misericórdia nossa. Ele está em uma fase de resgate. A nossa misericórdia é exercida quando não é uma pessoa que merece, senão seria justiça. Quando a pessoa merece o acalento, tratamento, quando a pessoa merece o afago de Deus, é justiça. A misericórdia é exercida aos que não merecem, aos que são culpados. Por isso que o perdão é o quesito número 1. Então, exercer a misericórdia para os que são puros, o nome é justiça, não é misericórdia. Porque uma pessoa que não tem nada de errado, que está sofrendo, ele é o quê? Puro. Qual a misericórdia do Senhor? Qual a misericórdia do Senhor? Misericórdia é para os devedores. Você tem que exercer misericórdia para os devedores. O rei, Napoleão, tinha um soldado que tinha traído o exército. Ele ia ser executado pela corte marcial. E a mãe do soldado, muito talentada, foi lá falar com ele. Falou assim: Napoleão, tenha misericórdia do meu filho. Eu sou a mãe dele, eu conheço, ele dá uma nova chance para ele. Aí Napoleão falou para ela assim: o que é isso de misericórdia? Ele pecou, ele fez isso, está errado. Ela falou assim: Senhor, se ele tivesse certo, se ele tivesse correto, não seria misericórdia, eu pediria justiça. Eu estou pedindo misericórdia porque eu sei que meu filho é ruim. Eu sei que ele foi fraco, eu sei que ele desertou, eu sei que ele passou dos limites. É por isso que eu peço misericórdia. A misericórdia é para aquele que deve, aquele que caiu, não para aquele que está em pé. Aquele que está em pé, a gente pede justiça, porque ele é digno da justiça. E o Napoleão olhou para ela e falou assim: eu gostei da misericórdia. Eu vou fazer misericórdia com o seu filho. Vou dar uma nova chance para ele. Porque ele não sabia o que era misericórdia. Então ela deu uma lição para ele, que a misericórdia se exerce com o culpado, não com o inocente. É por isso que há a diferença entre misericórdia e justiça. Mais para frente, o capítulo vem nos falar sobre reconciliar-se com os adversários. Como a gente já falou, é o sacrifício mais agradável a Deus. Está no livro Evangelho segundo o Espiritismo, nesse capítulo 10. O sacrifício mais agradável a Deus é quando a gente se reconcilia com aqueles que estão nos causando dificuldade. Por quê? Porque eles têm o poder de tirar de nós o que nós temos de mais complicado, de mais negativo. A raiva, a mágoa, às vezes um pouco de inveja, um pouco de avareza. A gente quer regular as coisas para as pessoas que não são próprias. Ou seja, a misericórdia, ela é mais exercida quando estão do lado de lá da trincheira. Quando a gente consegue exercer a misericórdia com aqueles que estão do lado de lá, da trincheira da nossa vida, aqueles que a gente ainda não consegue conviver com doçura,
que a gente ainda trata assim, com nó na garganta, quando a gente conseguir vencer essa dificuldade, nós estaremos fazendo de nós um vaso limpo, um vaso purificado. Porque os nossos maiores erros que estão despertados ali naquele momento e que trazem sentimentos negativos, vão passar a ser vistos também com misericórdia. Por isso, o título, Bem-aventurados os misericordiosos, porque obterão a misericórdia dos próprios erros. Eu terei misericórdia do meu erro. Eu terei misericórdia daquilo que me acaba. Eu terei misericórdia. Eu sei que você é um fraco. Eu sei que você errou. Mas eu tenho misericórdia de você. Eu tenho misericórdia do meu vício. Eu tenho misericórdia da minha raiva. Eu tenho misericórdia da minha palavra que não é boa. Eu tenho misericórdia da minha avareza. Eu tenho misericórdia do meu erro. Mas para eu exercer a misericórdia comigo, eu necessito aprender a exercer com meu irmão. Não consigo exercer misericórdia para comigo se não exercer para com o outro. A minha dureza de coração vai trazer para a minha vida a dureza de coração para com os meus defeitos também. E aí vai imperar na minha vida o sentimento de culpa. Nós vamos estar com o coração apertado, sentimento de culpa, de dever não cumprido, de situação que eu devia fazer isso, devia fazer aquilo. Por quê? Porque não conseguimos ser misericordiosos para com todos. E a falta de misericórdia que nós temos conosco só é melhorada, só é vencida se a gente tiver para com o outro. Olha como a doutrina espírita é maravilhosa. Fora da caridade não há salvação. Quando a gente começa a exercitar a caridade para com o próximo, entra em jogo a benevolência, entra a indulgência e entra o perdão. Junto com a ajuda material, vai a ajuda moral, o evangelho no lar, os conselhos, a força. E nessa luta, o amor vai nos trazendo a misericórdia para a nossa vida. Por isso que é mais fácil evoluir fazendo a caridade. É mais fácil a gente crescer espiritualmente praticando a lei de amor e de caridade. Porque assim a gente consegue ser misericordioso para conosco mesmo. Porque se eu consigo me perdoar, acabou, eu perdoo todos. Porque a partir da minha misericórdia para comigo, eu vou entender que eu preciso mudar, mas eu não preciso ficar me martirizando. Porque senão eu vou martirizar o mundo, vou martirizar a presença de Deus, eu vou dizer que ele é culpado, eu vou querer me suicidar, eu vou querer me entrar em depressão, em ansiedade, em problemas de todas as ordens, porque eu não fui misericordioso. Então, a misericórdia não é abster de corrigir os erros. A misericórdia é compreender que nós também podemos errar. E que o irmão também tem o direito de errar. Por que eu vou condenar o meu irmão? Porque o pecado dele é diferente do meu. Ah, mas eu não faço o que ele faz, mas... E se nós estivéssemos em uma outra condição com os nossos erros? Será que ele tem todos os que eu tenho? No final das contas, dependendo do conhecimento da pessoa, do tipo de erro que ele tem e do tipo de vida que a pessoa leva, ele é mais, às vezes, perdoado do que nós. Vou tomar um pouquinho de água. Por quê? Porque aquele erro que nós temos em nossa vida, e nós carregamos ele com dificuldade, porque a gente não quer ainda mudar, ele se torna cristalizado, e quanto mais a gente pega informação na doutrina espírita, mais a gente esconde ele, nós vamos nos tornando cidadãos hipócritas, que não quer se corrigir e encontra mil desculpas para isso. Porque não se perdoa para não ver o erro. Não vê, não consegue se perdoar. Esconde o erro, esconde o perdão, esconde a misericórdia. E aí, sente e ressente na sociedade aquilo que está no subconsciente, que está na nossa vida íntima. Aquela mágoa que eu tenho de mim mesmo e de alguma coisa do passado reflete na sociedade, reflete na minha reação perante as situações do mundo.
E aí eu passo a pensar que Deus perdeu o controle do mundo. E ele não perdeu. Eu passo a pensar que Jesus está desgovernando a terra. E ele não está desgovernando. O fato de terem pessoas passando por provas coletivas em um local concentrado não significa que está faltando o controle de Deus. Isso é só para chamar a nossa atenção. Porque no ano passado, desapareceram no Brasil 60 mil crianças em média. Mas foram espalhados. Alguém está fazendo algum comentário sobre isso? 60 mil crianças desapareceram no nosso país. Não é verdade? Temos casos próximos. Que diferença tem o mal que está acontecendo no mundo de um modo geral? A maneira com que olhamos. Quando está longe dos olhos, está também longe das minhas emoções e do meu coração. Eu não estou vendo, não é comigo. Agora, quando é reunido num lugar, uma coisa, aconteceu um acidente, uma coisa muito grave, um cataclismo, uma situação, a gente fica tudo. Né? Olha por quê? Porque comove a gente. Aquela situação comove a humanidade começa a orar, começa a vibrar. Mas o mal está na terra há muito tempo. Muito tempo. E de uma maneira muito pior do que essas pequenas concentrações. Se for contar o mundo inteiro, fala assim, hoje quantas crianças desapareceram no mundo? Vamos colocar que no Brasil foi 60 mil. Quantas foi no mundo? Na África, na Ásia, na Europa, em todos os lugares. Sabe para quê? Coisas inomináveis. Não quero aqui causar temor a ninguém, mas se nós formos julgar o mundo, seremos condenados com ele. E com o juízo com que julga, serás julgado. Com a medida com que medes, serás medido. Porque a gente vê facilmente o cisco no olho do irmão, mas dificilmente a trave no olho. Se a gente não consegue ver as nossas dificuldades, dificilmente a gente vai corrigi-las. Né? Então, a misericórdia é a porta de entrada do perdão. Eu vi o mal, mas eu considero, Pai, perdoa-os. Eles não sabem o que fazem. E eu fazendo como Jesus fez para os meus inimigos, eu vou estar mostrando a benevolência de Jesus, a indulgência dele, não é verdade? Sigamos. Fora do perdão, existe uma outra situação que é para a parte mais final. Quando a gente não consegue ainda ser muito benevolente, nós temos dois degraus. O primeiro é o perdão, que é o mais grave, que é das coisas que nos magoam. Eu senti muito essa situação que aconteceu na minha vida, na minha família, na minha sociedade, no mundo. Isso eu senti muito, magoou, eu fiquei chateado. Mas para que eu não emita energias negativas e energias reversas para o lado oposto, para fomentar, eu posso dizer uma coisa aqui para vocês? A energia de partidária, de tomar partido em qualquer situação, é fomentar o mal. Quando você escolhe uma coisa, você está denegrindo a outra. A maior parte das vezes você escolheu A, o B para você. Então, isso é causar discórdia no próprio coração. A energia que eu vibro não é de amor, porque o amor não tem faltando tentáculos, faltando dedos. O amor é integral. É integral. Ou eu amo a todos, ou eu estou escolhendo quem amo. Quando eu escolho quem amo, é uma conveniência e não o amor verdadeiro.
escolher amar os coitadinhos, aqueles que são necessitados, isso é obrigação. Mas amar aqueles que estão causando mal no mundo, orar por eles, pedir a Deus para ver se dá paz, como o companheiro Maurício na oração falou assim, vamos orar por aqueles que estão também causando a guerra, não só pelos que estão sofrendo a guerra. Não é a coisa mais bacana que tem? Por quê? Porque a gente está tentando ser justo para com todos, para não piorar a energia daquela situação. Porque enquanto eu vibro paz e amor para aqueles que estão sofrendo, e mando energia pesada e negativa para os que estão causando o sofrimento, eu estou alimentando o ódio deles. Eu vou estar fazendo a coisa piorar. A minha revolta social causa piora na condição do mundo. Só uma coisa resolve a nossa misericórdia. É exercida para quem tem erro, para quem está no erro, para quem está no acerto, é justiça. Se a gente não exercer a misericórdia, a gente não vai ter nenhuma energia positiva saindo de nós. De mim saiu virtude, de nós não vai sair. Se a gente não tiver misericórdia, de nós não vai sair nada, a não ser energia deletéria. E quando formos ver o céu que a gente conquistou no final da nossa vida, a gente vai lamentar a oportunidade perdida, porque nós deixamos de corrigir o que estava errado em nós, porque condenamos no outro aquilo que era nosso. E esquecemos de nós, deixando para outra chance, e sabe lá quando teremos que voltar a esse planeta, para tentar melhorar as outras partes. Então, essa é a questão principal da misericórdia, é querer melhorar a si mesmo e tentar, pelo menos, ser indulgente, ser benevolente, perdoar o outro. Se nós não podemos intervir de maneira a encerrar, vamos intervir de maneira a vibrar amor pelo mundo. Se nas nossas orações a gente não consegue orar pelo inimigo, vamos pelo menos cortar a vibração negativa, o pensamento de revolta, porque já ajuda bastante. A revolta em nós é falta de misericórdia, porque misericórdia só é exercida para aqueles que devem. Se nós não a exercermos, a justiça com que julgarmos será julgada. O jeito que a gente medir será medido. E por quê? Vamos repetir. Para quê? Condenar o mundo. Eu não vim condenar o mundo. Eu vim para salvar o mundo. Palavras do nosso Senhor Jesus. Né? É a mensagem da misericórdia para nós aí, que Deus abençoe a todos. Uma reflexão para a gente ter cuidado com as vibrações que a gente está emitindo, para que elas sejam de amor, de fraternidade e de misericórdia. Se a gente não conseguir, mas pelo menos evitar o pior. Que Deus abençoe nós todos. Obrigado pela paciência de vocês. Muito bom, né? A gente já tivemos uma palestra maravilhosa, falando sobre a misericórdia, assim, uma inspiração muito grande do Márcio, que falou, assim, exemplificando, mostrando bem a diferença, né, entre a misericórdia e a justiça, e o quanto é importante nós sermos misericordiosos. Então, foi muito bom, mas agradecemos muito. Então vamos, gente, agora nós terminamos nossa palestra, a primeira parte, e agora vamos passar para a segunda parte, que é o passe. Aí vai ter o passe distância e o passe presencial. Aí eu passo a palavra para o nosso irmão Odilon, para conduzir o passe à distância. Está com a palavra, Odilon. Ok. Gratidão, boa noite a todas, boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos neste momento de meditação. Meditação é uma prece. Nós